Edu, que está embaixo, e a nossa convidada, Luciana Pereira, nutricionista, né, está em cima. Então, hoje nós vamos começar aqui a nossa live. Né? Boa noite a todos que estão chegando, né? Quem já está aqui conosco e os outros que estão chegando, uma ótima noite, né? E sejam muito bem-vindos aqui à live da Seduc, né? Confesso que essa live de hoje foi um pouco de desafio, né, para mim montar esse roteiro dessa live. Porque nós vamos falar de algo que é alimentação, que é algo que vem desde dentro da barriga, né? E aí, tudo que a mãe come, né, a gente recebe dentro da barriga. Então, foi algo assim que remete para nós um olhar para dentro, né? Esse olhar para dentro de nós. Então, essa live, assim, foi muito significativa para montar esse roteiro, né? E como Seduc, em uma fase em que estudamos, né, e nos deparamos com temas, com frases sensacionais, eu vou reproduzir algumas. E se fizer sentido para vocês, quem sabe vocês possam seguir alguns conselhos, né? Bom, trate os alimentos como trata as pessoas. Valorize o que eles têm de melhor e evite aqueles que não te fazem bem. Primeiro, você muda a alimentação. Depois, a alimentação muda e transforma você. Não comece uma dieta, né, que termine algum dia. Comece um estilo de vida que durará para sempre. Para ter uma alimentação saudável, comece descascando mais e desembalando menos. Você é o que você come. Incrível e profundo, não é, Lu? É verdade. Neste momento de isolamento social, né, com a maior possibilidade aí de tempo, né, nós podemos destinar a nossa atenção para este grande e importante desafio, que é mudar aquilo que é necessário, né? Então, vale ressaltar que estamos generalizando. Se você precisa de uma alimentação saudável, né, pedimos que você continue assim. Se você não faz uma alimentação saudável, está na hora de mudar. Vamos colocar o aviãozinho aí para convidar pessoas. Vamos liberar esse coração aí para cima para poder as pessoas visualizarem que nós estamos aqui. Então, para isso, nós convidamos, né? A Seduc convidou hoje a Luciana. Né? A Luciana é nutricionista, né? Trabalha com educação, trabalha em escola há muitos anos, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas e agora estamos nos reencontrando num trabalho profissional, né? E assim, vale importante lembrar uma frase do pai da medicina, que é o Hipócrates, né? O pai da medicina nos deixou um grande ensinamento. Que seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Então, agora, a Seduc tem o prazer de abrir o canal para a Luciana, nutricionista, que vai falar sobre alimentação e imunidade. Lu, fala um pouquinho aí para a gente sobre o seu profissional, quem é a Luciana Pereira, né? Sua formação, como você chegou aí nas escolas. Fala um pouquinho aí do seu trabalho. Bom, boa noite a todos. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada ao Seduc pela oportunidade. Obrigada, Cris, por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho para vocês, de falar um pouquinho sobre alimentação saudável nesse momento que o que a gente mais precisa é o cuidar da nossa saúde, é olhar para dentro, né? Como você mesma disse. Eu sou nutricionista, atuo na área escolar
há mais de 22 anos, a minha formação é da área escolar, eu tenho o meu MBA é em gestão pedagógica, então é trabalhando dentro da escola, essa é a minha formação. Eu trabalho com crianças do berçário até o ensino médio, e a nossa função é muito importante, né? Como você falou aí, o cuidado com a alimentação ele tem que ser feito desde antes do nascimento. E quando esses bebês chegam à escola, essa passa a ser uma responsabilidade nossa. Como trabalhar com essa criança, como fomentar hábitos saudáveis para que ela cresça e se desenvolva de uma maneira saudável. Então, em primeiro lugar, eu queria colocar algumas reflexões, porque a ausência de doença não significa saúde. Como diz a Organização Mundial de Saúde, saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. E hoje, todos esses aspectos eles estão muito linkados. Você não pode falar só sobre alimentação, só sobre o emocional, porque tudo está muito ligado. Uma coisa interfere na outra. Então, assim, não existem estudos que comprovem. Primeiro, que não existe alimento milagroso, nenhum alimento vai fazer milagre na sua vida. E não existem estudos que comprovem que um alimento ou outro, no caso do Covid, vão prevenir o Covid. Boa noite, seja bem-vindo. Vão prevenir o Covid ou qualquer outra doença. Mas os órgãos de saúde pública, né, a ASBRAM, o Comitê Internacional de Imunonutrição, assim como o Instituto de Medicina Funcional, eles reconhecem que determinados alimentos eles são essenciais para que a gente tenha uma boa imunidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora, é tentar dar algumas dicas para vocês de como esses cuidados são importantes para que a gente, ao longo do tempo, ao longo da vida, tenha uma boa imunidade, né? Já que a gente sabe que a gente tem uma imunidade inata, que é aquela que nasce com a gente e é que vai defender a gente a todo momento, e a imunidade adquirida, que ela vai ser adquirida ao longo do tempo. Perfeito, Lu. Então, vou começar aí as nossas perguntas que eu preparei aí para você, né? Um desafio aí, como eu disse, né? Um desafio. Bom, Lu, o que nós devemos ingerir, né? Para turbinar e condicionar de maneira adequada o nosso sistema imunológico? E, principalmente, quais são os melhores alimentos para proteger o nosso organismo contra o famoso coronavírus? Na verdade, é o que eu falei aqui, não existe um superalimento, existe um conjunto de estratégias que vão te ajudar a melhorar a tua imunidade. Então, hoje, por exemplo, a gente já sabe que o cérebro, o intestino é o nosso segundo cérebro, e a conexão entre eles tem que estar muito ajustada para que fisiologicamente todo o teu corpo funcione. Então, para você ter uma ideia, 90% da nossa serotonina ela é produzida no intestino, através do triptofano, que é um aminoácido que está aí presente na banana, no cacau, nos cereais integrais. Então, a primeira pergunta que hoje a gente deveria fazer é: como anda a sua saúde do intestino? E aí, se eu for pensar em termos de pandemia, em que houve toda uma mudança na nossa rotina alimentar, na nossa rotina de atividade física, na nossa rotina de horário, essa pergunta com certeza vai ficar aí com um pontinho de interrogação, né? A resposta vai ser meio duvidosa. E a gente tem que entender o seguinte: se a gente não tem um intestino funcionando bem, a gente não tem uma produção adequada de serotonina. E aí a gente tem uma alteração do nosso ritmo cardíaco, do nosso sono, do nosso apetite, das nossas funções intelectuais. Então, nossa memória e concentração ficam comprometidas, a gente fica com mau humor, a gente fica com dificuldade para dormir, muito ansioso. Então, isso tudo está relacionado à produção de serotonina. Então, dá para entender
que não dá para a gente falar de um alimento, a gente precisa falar de um conjunto de coisas que são importantes. E entender, acima de tudo, que cada um é uma individualidade e que somos nós que preparamos o terreno para que esse vírus se desenvolva ou não. E o que a gente precisa é sinalizar o gene da doença para que a gente possa expressar o gene da saúde, porque a genética está aí. Então, a gente tem que adormecer aquela genética da doença e expressar aquela genética da boa saúde. E como é que a gente vai fazer isso? Como eu falei, não existe um superalimento, mas esses órgãos de nutrição nacionais e internacionais, eles entendem que alguns alimentos são importantes para o nosso sistema imunológico. Então, vamos lá. Primeiro, vitamina C. Vitamina C está presente nas folhas verdes escuras, nas frutas cítricas. Então, abusar do limão, que é o alimento top, né? Todo mundo faz shot de limão, da tangerina, laranja, maracujá, goiaba. Todas essas frutas cítricas, elas são ricas em vitamina C. A vitamina A, que está presente nos vegetais alaranjados, então mamão, manga, abóbora, amarelo alaranjados, né? Abóbora, manga. Então, você privilegiar esses alimentos mais coloridos, também presente nos vegetais verdes escuros, também presente na gema de ovo. Se você priorizar esses alimentos, você vai ter uma alimentação importante, vai ter uma fonte importante de nutrientes importantes para prevenir o coronavírus. O zinco é essencial. Onde você tem zinco? No ovo, na carne vermelha, na semente de abóbora, na semente de girassol. O selênio é importantíssimo. Então, o que a gente precisa para a imunidade? Vitamina C, vitamina A, zinco, selênio. Selênio, você supre as suas necessidades essenciais de selênio com 2 a 3 castanhas do Pará por dia. Então, não precisa comprar suplemento nenhum. Os alimentos estão aí para te mostrar o que você precisa. E aí você tem outros alimentos importantes. O cobre, que vai potencializar aí essa absorção do zinco, que você também vai encontrar nas sementes integrais, então de gergelim, de abóbora, de girassol, no cacau em pó, no fígado de boi. Você vai precisar também do ômega 3, que é essencial, e a gente sabe que talvez, né, na realidade, o único que você precisa suplementar seria o ômega 3, porque a melhor fonte dele é de peixe de água profunda e a gente não consegue esse peixe para nosso consumo. Então, talvez o ideal seria você suplementar o ômega 3, que não faz mal a ninguém. Dependendo da concentração de EPA ou DHA, ele vai ser melhor para o cérebro, ele vai ser melhor para a parte de gordura. Então, como você pode fazer? Um teste legal. O ideal é você comprar um ômega 3 livre de metais pesados. O ômega 3 não pode ter gosto de peixe quando você abre ali o pacote, né? Quando você abre, desculpa, o pote. E quando você pega o ômega 3, um bom teste para saber se ele é bom é você pegar um e colocar no congelador. Se ele congelar, ele não serve. Ele tem que manter aquela oleosidade dele, aí ele está próprio para você. Então, basicamente, esses seriam os nutrientes importantes para você ter uma boa imunidade e aí você conseguir combater não só o Covid, mas qualquer outro tipo de vírus, né? Porque você está trabalhando ali todo o teu sistema imunológico. E essa dose vai depender de cada um, né? Cada um tem um nível sérico diferente dessas vitaminas e minerais. Às vezes a pessoa faz uma complementação, faz uma suplementação desses minerais, toma lá vitamina C todo dia, mas não faz nenhuma avaliação, então, às vezes, o corpo não absorve como necessitaria. Então, ela acha que ela está, opa, estou abafando porque eu estou fazendo suplemento, e o corpo não está absorvendo e ela continua baixa, tá? Então, assim, esses seriam os principais aí de início. Eu falo pra caramba, gente. Perfeito, Lu. Tem uma pergunta aqui, ó. Quais, por exemplo, são inibidores de serotonina? O café, o álcool é inibidor de serotonina, o fumo,
Mas basicamente aí o café, né? Porque o café te agita muito. Então o ideal é você usar uma quantidade de pequenos alimentos industrializados, eles acabam inibindo ali a serotonina, mas seriam os mais brabos aí para a tua alimentação, seriam os que mais te prejudicariam a nível de serotonina ali. Agora, a gente vai falar mais para frente um pouquinho, se você tiver uma boa alimentação, como a Cris falou no início, comida de verdade, descascar mais e desembalar menos, você vai ter uma excelente produção de serotonina aí. Então, Lu, a saúde é algo desafiador, né? Todos os dias da nossa vida, nós somos desafiados aí, agora, principalmente nesse momento coletivo, que é um momento de Covid-19, né? De coronavírus. Então, além da alimentação, né, é muito importante nós cuidarmos das nossas emoções, né? Porque emoções e sentimentos. Porque a emoção está muito ligada à questão da ansiedade, da fome, né? Tem pessoas que são muito ansiosas e que comem muito. Então, assim, qual é a relação, qual é essa relação, né, entre as emoções e a alimentação? É preciso que a gente entenda que o sistema imunológico e o sistema nervoso central, eles têm uma química de funcionamento muito parecida. Então, quando você está com uma baixa do teu sistema imunológico, você vai gerar para você maior estresse e, com isso, você vai gerar uma diminuição do teu sistema imunológico também. Por isso, hoje, principalmente nessa época aí de quarentena, né? Nesses últimos 4 meses, o que mais tem se falado é sobre os 4 pilares que são importantes para que você tenha um equilíbrio da emoção e aí da alimentação como consequência, para que você não tenha essa compulsão, para que você não desenvolva nenhum outro problema. O grande problema agora da pandemia são as questões justamente emocionais. As pessoas mais depressivas, as pessoas que estão mais ansiosas. Então, como é que a gente pode cuidar disso? Em primeiro lugar, pessoal, é tentar manter os nossos pensamentos numa boa vibração. As emoções, elas são contagiosas, não tem jeito. Se você estiver rindo, você agrega muito mais próximo de você um número de pessoas felizes do que quando você está chorando. Então, se a emoção é positiva, você acaba se tornando positivo e você melhora todos os teus neurotransmissores, eles funcionam de uma maneira positiva para o teu organismo. Se você é aquela pessoa depressiva, ansiosa, estressada, você vai causar uma baixa imunidade e aí você vai ter aí um processo de doença. Existe uma disciplina que é a psicologia do pensamento, a psicologia positiva em Harvard, que o professor doutor que criou essa disciplina, quando ele começou, ele tinha 400 alunos inscritos e hoje ele tem mais de 4.000 em todas as áreas, né? Engenharia, em farmácia, em medicina. Por quê? Porque as pessoas entendem que o pensamento ele é importante. Então, hoje, orienta-se as pessoas a fazer meditação. A gente sabe, já é comprovado cientificamente, que se você faz a meditação 20 minutos todos os dias, aquela meditação guiada que você tem todos, segue aqueles processos pelo menos 20 minutos, ao final de 8 semanas você muda a sua massa cinzenta. Se você muda a sua massa cinzenta, você pode melhorar a sua capacidade de concentração e melhorar a sua memória. Então, olha que legal, né? A gente precisa simplificar, a gente precisa ser grato pelo que a gente tem. Simplificar, a gente precisa ser resiliente. Eu não tenho que ter o melhor carro, o melhor apartamento, eu tenho que ter aquilo que está bom para mim naquele momento. Então, o emocional, o pensamento, seria o primeiro pilar para que a gente tenha uma boa saúde. O segundo pilar seria praticar atividade física, que é importantíssimo, se movimentar. Como é que eu vou fazer isso em casa se eu estou proibida de sair? Agora as academias até abriram, mas eu, por exemplo, eu tenho treinado desde o início da minha quarentena em casa. Eu pego garrafa de água, eu subo na cadeira. Mas por quê? Porque me manter em movimento
me deixa menos estressada, menos ansiosa, e aí eu vou ser menos compulsiva, vou comer só nas horas certas, vou comer o que o meu organismo precisa. A outra, gente, que é fundamental, que eu não falei ali no nutriente importante, para eu não entrar no assunto, seria a vitamina D. A maior fonte de vitamina D, o nosso antidepressivo natural, é o sol. O que aconteceu com a gente nesses primeiros 60 dias? A gente não podia tomar sol. Então, quem é privilegiado, que tem uma varanda, que está num sítio, que está numa casa de praia, mesmo que seja confinado, pode tomar o sol. E quem mora num apartamento? Então, quem não recebe essa vitamina D, esse ultravioleta B, acaba ficando mais depressivo, que é o que está acontecendo com as pessoas agora. Carioca não gosta de dias nublados, já diz a música. Então, a gente precisa do sol. O sol nos rejuvenesce, o sol nos dá energia. Então, quando a gente não tem o sol, fomos impossibilitados de ficar no sol, né? Proibido de ficar no sol. Você pode ir no shopping, não pode ficar na praia tomando sol. Então, a vitamina D é um hormônio, né? Não é uma vitamina, mais importante para curar essa questão da depressão, do estresse, da ansiedade. Qual é o nosso ideal? A vitamina D, ela produz a catalecitina, que ela é antifúngico, antiviral e antibacteriano. Se vocês perguntarem para a avó de vocês o que elas faziam quando a criança estava porque é a melhor fonte de vitamina D para os ossos, para o nosso corpo, né? E como eu falei, para o nosso cérebro também. Então, qual é o melhor horário para você tomar sol? De 10 às 14 horas. O melhor horário para absorver ultravioleta B é meio-dia. Meio-dia, 1 hora. O que acontece com a gente? Se criou uma xenofobia. Todo mundo sai de protetor solar 70, passa protetor no corpo todo. Então, a gente impede a absorção da vitamina D. Olha que coisa louca, né? A gente tem que tomar cuidado, com os raios solares, mas a gente precisa, quando vai à praia, quando está num lugar ao ar livre, se expor ao sol pelo menos 15 minutos, para que a gente tenha essa ativação aí dessa vitamina D, dessa catalecitina, dessa ultravioleta B. E o mais importante, o sol, a gente precisa tomar sol pelo menos a cada 2 dias para a gente manter aquela absorção ali num limiar importante para a nossa saúde. O horário de sono é importantíssimo para o nosso emocional também, de 6 a 8 horas por dia. A gente precisa ter um horário regular de sono, e o nosso horário de sono das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos mudou completamente. Então, a gente está dormindo mais tarde, a gente está acordando mais tarde, ou agora a gente está dormindo tarde e acordando cedo, mas a gente precisa, o nosso corpo precisa de 6 a 8 horas por dia. E aí, a alimentação, que é o quarto pilar, o quinto pilar, que seria um pilar aí bem importante para a nossa saúde global. Show, Lu! Muito bom, muito bom. Ó, pessoal aprendendo aí um pouquinho, né, sobre alimentação, que a gente precisa, né? Nesse momento, nós estamos precisando nos alimentar bem, né, para poder a gente combater aí não só o Covid, né, mas outras coisas que ficam aí rondando, né, e que pode nos fazer adoecer, né, Lu? Nesses períodos aí nervosos, né, do nosso caminho, muitos descarregam as suas tensões na compulsão alimentar, né? E aí vem aquela questão do açúcar, comer açúcar de forma exagerada, né? A mesma coisa, aquelas pitadinhas de sal a mais na comida, né? E isso vai gerando assim uma série de problemas, né? As bebidas alcoólicas em excesso, as drogas, o cigarro, enfim. Quais são, Lu, os primeiros sintomas de que a coisa está assim desandando? E quais os impactos, né, de tais posturas podem causar aí nesse curto, médio e longo prazo nessa questão aí da imunidade? Na verdade, como eu falei, cada um é uma individualidade, né? Então, se a pessoa dorme mal, se a pessoa come mal, se a pessoa não está praticando exercício físico, se a pessoa fuma, bebe,
né? O fumante ele tem que passar, ele tem que começar a parar de fumar hoje, porque já tem todos os estudos. Se você compromete o funcionamento do teu pulmão, você é porta aberta para pegar não só o Covid, mas para qualquer doença respiratória. E a gente está entrando numa época em que as doenças respiratórias elas são mais comuns. Então, as pessoas têm péssimos hábitos intestinais com tudo isso que eu acabei de falar, né? Acabam consumindo alimentos mais alergênicos, então açúcar, corante, fritura, o próprio glúten, o leite derivados, e tudo isso você vai provocando uma deficiência nutricional, você vai ficando mais estressado fisiologicamente e você vai abrindo porta para a doença, porque você deprime o teu sistema imunológico, você muda o seu microbioma intestinal. Se eu falei que ele é responsável por 90% do hormônio do prazer, e se você está bombardeando ele com coisas que não são saudáveis, você acaba mudando ele, aí você vai ter uma depressão, né? Você vai ter uma eliminação de nutrientes importantíssimos, da vitamina C, vitamina do complexo B, você vai ter uma perda urinária de zinco, você vai acumular cobre, e aí isso é o que tem acontecido com algumas pessoas que não aproveitaram esse momento. E todas essas alterações, elas realmente vão provocar uma tempestade de inflamação, vão aumentar o teu cortisol, que é aquele hormônio do estresse, vão aumentar a tua adrenalina, e aí aquele sistema autodestruição, ele vai estar ativado. Então, a dica é que foi feito um estudo, passou esses dias, na Conlurb, e eles constataram o seguinte: existe um centro de pesquisa na Conlurb. Olha que interessante, as pessoas estão comendo melhor, estão desperdiçando menos alimento. Porém, o consumo de leite condensado e creme de leite tem aumentado, reforçando aquela ideia que você falou ali do pessoal que acaba descontando tudo num docinho. Então, na verdade, os sinais realmente começam a ser o mau humor, a alteração do ritmo cardíaco, a ansiedade, o estresse, o sono irregular. Esses são sinais que o teu corpo vai dando ali, basicamente o teu intestino, de que tem alguma coisa errada e que você precisa modificar e rever os teus hábitos para que você possa melhorar e reverter essa inflamação. Principalmente agora em época de Covid, que a gente sabe que essas pessoas que fumam, os obesos, os diabéticos, os hipertensos, eles são mais suscetíveis, né, ao Covid. Por isso, eles são um grupo de risco, os fumantes. Então, a gente tem que tomar cuidado aí para modular as coisas que são importantes para manter a nossa saúde. Perfeito, Lu. Queria mandar um beijo para um amigo querido que está aqui na nossa live, lá, que mora lá em Nova Jersey. Olha, hoje a nossa live está lá em Nova Jersey. Um beijo, Carlos. Muita saudade aí. Manda um beijo para sua família. Obrigado por estar aqui conosco, nos prestigiando, né? E dessa vez a nossa live cada dia vai para um lugar, entendeu, Lu? Já foi para a Itália, já foi para a França, agora hoje ela está em Nova Jersey. Olha que legal! Bom, Um beijo para você, Carlos. Muito legal isso. Lu, nós sabemos aí que nesse momento de isolamento social, né, alguns médicos não estão trabalhando. Exemplo, alguns especialistas, endocrinologistas, nutricionistas, né? Algumas clínicas estão paradas e os médicos estão atendendo mais nos hospitais em virtude aí do coronavírus, mas as clínicas menores estão fechadas, né? Nesse momento aí de isolamento, já que a gente está um pouco na ausência desses profissionais, qual conselho você daria para o pessoal ter uma reeducação alimentar, né? Já que não tem assim, um médico para ajudar nesse momento? Bom, levando em consideração aqueles pilares que eu já falei todos, vamos focar um pouco na alimentação. Seria basicamente uma dieta saudável. Então, bastante frutas, legumes, verduras, os grãos integrais, proteína vegetal. A gente tem grão de bico, a gente tem ervilha, feijão, lentilha, bastante ervas e especiarias, o azeite extra virgem, óleo de coco.
Como você mesmo falou no início, aquela frase para o pessoal ver o que eles achavam, se era legal ou não. Comer comida de verdade. Tudo que você pode, não tem rótulo, é comida de verdade. Então, é abusar desses alimentos, é inserir semente de abóbora, semente de gergelim, semente de linhaça, semente de chia, todas essas sementes importantíssimas, riquíssimas em micronutrientes, que às vezes determinados tipos de alimento não vão oferecer. Então, beber água, gente, beber água é fundamental. O mínimo de água que você precisa beber é 35 ml por quilo de peso, o mínimo. Mas vamos levar em consideração aí que uma quantidade ótima seria 50 ml por quilo de peso. É claro que uma pessoa obesa mórbida não vai conseguir consumir, não vai ter essa referência, mas o máximo que ela consiga beber ao longo do dia. Eu até costumo dizer assim, às vezes você está com fome, bebe um pouquinho de água antes, dá 5 minutinhos. Se você sentir sede... Oi, Carol, gente, desculpa, Carol é a Nutri que trabalha comigo também há mais de 20 anos, minha parceira, minha irmã do coração, estamos juntas, minha irmãzona. Então, se você tomar cuidado, se você beber bastante água e tiver uma alimentação saudável, seu intestino agradece também. Cortar o sal, gente. Substituir o sal pelo sal marinho, que é riquíssimo em minerais. Cortar farinhas refinadas, cortar doces, cortar os corantes, as frituras, os alimentos industrializados, né? É aquilo que a gente está falando. Tudo que vem em caixa, tudo que está embalado. Reduzir o consumo de carne vermelha é muito interessante. Aquela pessoa que está muito inflamada, que é aquela pessoa que você falou ali, que fuma, que está bebendo muito. Então, cortar leite derivados, cortar o glúten, porque você vai desinflamar o seu intestino e com isso você vai reequilibrar esse microbioma e fazer com que ele funcione a teu favor. Você tem as bactérias boas ali para te ajudar na tua imunidade. Consumir os probióticos e os psicobióticos que vão ajudar aí nessa melhora da flora intestinal. Então, hoje usa-se muito kombucha, o chucrute, esses iogurtes fermentados como o kefir. Então, são uma boa pedida para você inserir na tua alimentação. E a gente tem 7 alimentos aí que são os superalimentos, que o primeiro seria o leite materno, por isso que a gente tem que, quanto mais a criança é amamentada, desde que se tome, isso mesmo, ó, a sua sobrinha Manu está dizendo assim, ó, eu vou tomar bastante água, tem que beber bastante água. Eu costumo dizer uma coisa, para as crianças, para os adolescentes. Cada copo de refrigerante que você bebe, você precisa tomar 22 copos de água para que o seu corpo não sinta tanto o efeito dos componentes dele. Então, ó, para você, Manu, já começa pensando por aí e vai distribuindo essa ideia. Então, seria, falando desses alimentos, como eu estava falando, leite materno, o ovo é o segundo alimento mais completo, ele tem vitamina, ele tem mineral, ele tem aminoácido, ele tem tudo que a gente precisa. É o BBB, bom, bonito e barato, né? Que há muito tempo foi aí o vilão, mas que agora a gente já sabe que não é. O óleo de coco é excelente, gente. Ele tem ali aqueles ácidos que são importantes para o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, o equilíbrio da nossa saúde. A quinoa, que é pela Organização Mundial de Saúde, a quinoa é um pseudo-cereal, né? Mas o cereal mais completo do mundo. Ele tem mais de 140 mil proteínas ali vão ser formadas a partir do aminoácido que ele tem. Então, olha quanta coisa boa. E como é que você faz isso? Você vai inserir isso aos poucos. A cúrcuma, o açafrão ou curcumina é um anti-inflamatório poderosíssimo que você pode inserir na tua alimentação. Na Índia, você não tem Alzheimer, você tem um baixíssimo índice de câncer. Por quê? Porque tudo deles leva o açafrão. Açafrão, pimenta e uma gordura, para que eles possam encadear ali, fazer funcionar todos os compostos que tem nesses dois alimentos, a cúrcuma e a pimenta. Então, são pequenas coisas que você vai inserindo ao longo do dia, que você pode melhorar a tua alimentação, que você pode contribuir para que você tenha uma boa imunidade.
O inhame, que é um alimento mais baratinho que a gente tem aí, altamente anti-inflamatório. Se você pega um suco de maracujá, e uma dica de culinária, pega um suco de maracujá, bate com inhame, coloca um pouquinho, umas gotinhas de própolis, que é um antifúngico, também é um antiviral importante. Você está pegando vitamina C, você está pegando própolis, você está pegando um anti-inflamatório potente. E aí toma um suco de manhã, toma um suco de tarde. Eu costumo dizer assim, não come, começa bebendo. Então, se eu não como inhame, bebe ele de alguma forma, mistura numa fruta, amassa ele com um morango e faz um iogurtinho, como aquele bonitinho que não vale por um bifinho, e você vai inserindo aos poucos na tua alimentação. Eu falo a beça. Perfeito, Lu. Os pratos coloridos são os famosos e lindos, né? Tudo é lindo quando a gente vê aquele pratinho todo colorido, né? Com beterraba, né? Um pouquinho do vermelho, um pouquinho do amarelo, um pouquinho do verde. Enfim, Lu, algumas pessoas têm aversão, né? A legumes e as verduras. Nós sabemos que eles têm um valor de nutrientes, né, muito importantes para o nosso organismo. E aí, quais os alimentos, né, para essas pessoas que não comem legumes e verduras, quais os alimentos podem fazer essa substituição, né, para poder manter uma alimentação saudável e equilibrada? Não existe assim uma substituição. Antes de você me responder, nós só temos 5 minutos. Não existe alimento poderoso, gente. A minha dica para as pessoas mais seletivas, para as pessoas que não gostam de determinados alimentos, é misturá-los ali naqueles alimentos que eles mais gostam. Então, se você gosta pouco de cenoura ou não gosta, experimenta misturar num arroz, colocar ela raladinha numa carne, o mesmo acontecendo com as folhas. Se você não gosta de determinada fruta, tenta misturar com uma fruta que você gosta. Por isso ela tem que ser colorida. Cada cor tem uma propriedade nutricional importante. Não adianta só comer uva roxa se você não come uva verde, se você não come a cor do verde. Não adianta só comer a banana se você não come uma frutinha vermelha, a melancia. Então você precisa de todas as cores. Eu acho que a grande jogada é você ir inserindo aos poucos. Não adianta comer uma melancia hoje e só comer melancia daqui a 5 anos. É comendo aos pouquinhos, respeitando o teu limite, combinando sempre com um alimento que você gosta e um alimento que você não gosta, para melhorar a absorção aí desses nutrientes, para melhorar a sua aceitação. E você vai ver que com o tempo você vai aceitando melhor. Você vai fazer iogurte com inhame e morango, realmente fica uma delícia. É um inhaminho que a gente fala, né? Iogurte com manga também fica uma delícia. Então é você lançar estratégias. Caramba, eu adoro chocolate. Eu adoro cacau em pó ou chocolate. Pega o abacate, joga o cacau em pó ali e coloca um açúcar bom, que seria um açúcar bom, xilitol, eritritol, ou para quem faz uma dieta restritiva, uma sucralose, e você faz uma mousse de chocolate altamente funcional, altamente saudável. Então, eu acho que o grande segredo é realmente você inserindo aos poucos na sua alimentação. E como eu falei, não consegue comer? Bebe. Mistura num pouco de suco, começa com uma rodelinha. Às vezes você fala assim, faz suco de laranja com couve. E aí você fala assim, laranja com couve, meu Deus, a pessoa bota um molho de couve numa laranja. A pessoa não vai aceitar nunca. Então começa ali com um quarto da folhinha, passa para metade da folhinha, e aos pouquinhos você vai estar inserindo essa couve na tua alimentação. O importante é você formar o hábito, não é comer uma vez e não deixar de comer, entendeu? Pode usar, como a Carol mesmo está lembrando, tentar substituir esse açúcar refinado, que não vale de nada, porque açúcar demerara, açúcar mascavo, é tudo açúcar. Então troca pelo melado, você pode fazer adoçar com uma outra fruta, ou se for o açúcar do cafezinho, usar um xilitol, um eritritol, que tem base de outras plantas, entendeu? Então tem muita coisa que você pode melhorar para potencializar aí essa tua aceitação. Agora tem que querer, né? Querer, poder e conseguir. Porque milagre profissional nenhum vai conseguir fazer. Ele vai partir de um básico e ele vai te orientar
para que você melhore a tua aceitação cada vez mais. Lu, eu vou fazer uma última pergunta, você vai ser rápida, porque já está acabando. Bom, nessa questão da alimentação, nós sabemos que as crianças são muito seletivas, né? Na questão de alimentos, e principalmente as crianças autistas. Eles selecionam muito essa questão do alimento deles. Então, como a gente pode auxiliar um autista nessa questão de uma alimentação saudável? Na verdade, autismo dá pano para manga, né? De poder falar 1000 lives aqui. Hoje, basicamente, a gente sabe que inicialmente numa terapia para o autista, como para qualquer... O autista é o quê? É uma pessoa inflamada. Então, se eu falei aqui que você tem que cortar alimento industrializado, se você tem que cortar álcool, fumo para os adultos, você vai cortar para as crianças os alimentos industrializados, o açúcar, os corantes, vai cortar o glúten, vai cortar a lactose, né? Vai cortar as proteínas do leite também, a caseína. Você vai retirar alguns alimentos que deem uma condição melhor para ele de sobrevida. E como é que vai ser a dieta dele? A dieta dele vai ser iniciando com o que ele aceita de melhor. Então, se ele aceita banana em rodela, eu vou começar a dar banana em rodela e vou tentar colocar uma outra fruta da mesma cor em rodela. Pode ser que ele aceite ou não. É um trabalho de formiguinha. Eu vou misturar aquele alimento, ele aceita a cenoura em palito, eu vou fazer a cenoura num formato. Isso vale não só para o autista, isso vale para qualquer seletivo. O que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa aceitar que seletividade alimentar não é frescura, no caso do autista ou de qualquer outra pessoa. Vários problemas fisiológicos e até psicológicos podem desencadear uma seletividade alimentar. Então, isso aí é um movimento que a gente vai fazendo a cada dia. As famílias precisam entender que esses alimentos, se forem retirados, vão melhorar a sobrevida, a qualidade de vida desse autista e dessa criança que está inflamada. Então, é um conjunto de estratégias. Hoje em dia, existe para que ela não precise entrar numa medicação. Então, hoje em dia, existem óleos essenciais que vão ajudar ali a diminuir a ansiedade, que vão ajudar a diminuir essa compulsão, que vão melhorar essa digestão. Então, são várias estratégias que você vai utilizando ali, mas basicamente seria a retirada de glúten, leite derivados, desses alimentos que são os grandes alergênios ali, e manter comida de verdade, inserir comida de verdade. E é a receita para todo mundo. Ótimo. Eu falei que dá pano para manga. Que pena, a gente chegou ao fim, hein? Porque, assim, muito... falar de alimentação e imunidade é pano para manga, né? Uma live só não é suficiente, não é, Lu? Olha, é verdade. Ó, foi muito boa isso, as colocações. Eu vi o pessoal aí batendo palminhas, né? Dando parabéns. Pena que chegou no final, mas vamos programar outra live, né? Vamos programar outra, falando um pouco mais aí de qualidade de vida na questão da alimentação, porque é algo que nós precisamos bastante, né? E tem a última pergunta aqui, que está querendo saber se pode confiar em um alimento escrito como zero lactose, se realmente é confiável como zero lactose, quando você lê esses rótulos no mercado, né? Não só o zero lactose, zero glúten, há uma legislação específica para que você possa colocar zero lactose. Se você está escrito zero lactose, ele tem até 5 miligramas por 100 gramas do alimento. Então, é por isso que algumas crianças que são zero lactose consomem alguns alimentos e não fazem reação nenhuma, porque a carga é mínima, e tem crianças que consomem e aquela carga mínima de até 5 provocam algumas reações alérgicas. Hoje a indústria, ela para se tirar a responsabilidade de qualquer produto, ela acaba colocando ali, pode conter traços de leite, pode conter traços de sódio, pode conter traços de determinado alimento. Então, o ideal é zero lactose ou 0% gordura, existe um percentual mínimo
que eles consideram ali como zero, que eles consideram como não fazendo dano à saúde da pessoa. Mas como cada um é uma individualidade, pode ser que uma pessoa faça alguma reação ou não. Na dúvida, é comprar os produtos de marca confiável, né? Os produtos que vendam melhor no mercado, ou até substituir, né, esse zero lactose por leite de coco. Dá para você fazer várias receitas com leite de coco, leite de amêndoa, leite de castanha. É mudar o hábito, é ir aos pouquinhos melhorando aí a tua alimentação para que você possa melhorar o teu paladar e a tua aceitação. Espero que eu tenha Perfeito, Lu. Perfeito. Com muito pesar que nós vamos nos despedir, né, dessa live. Lembrando aí as pessoas que estão conosco, né? Fabi chegou agora, né, Fabi? Estava trabalhando. Carla Bonfim, olha, meu coração por você. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa live. Gostaria de lembrar a todos que estão aqui presentes que nós vamos ter outra live no sábado falando de ortóptica na aprendizagem, né? Como é que ela ajuda aí na questão da aprendizagem com a Lívia Sereno, que está também presente aqui na nossa live, né? A Lívia Sereno vai falar com a gente aí sobre essa questão da ortóptica na aprendizagem. Então, sábado é a nossa próxima live. E dizer também que no sábado a Seduc estará fazendo o curso, né, do Marcelo Serralva, de musicalização infantil e brinquedos cantados. É um curso totalmente prático, né? Vai ser um curso assim, muito bacana, muito inovador, principalmente para os professores de educação infantil que vão poder confeccionar brinquedos e inovar suas aulas, né, através da musicalização. Então, é um convite que eu deixo aí. Ainda quem não se inscreveu, dá tempo de se inscrever, né? O curso, até sexta-feira, nós estamos recebendo as inscrições. E no sábado à noite, às 18 horas, receberemos a Lívia aqui, a Lívia Sereno, falando dessa ortóptica na aprendizagem. Lu, muito obrigado pelas suas orientações, né? A live foi maravilhosa. Obrigado mais ainda, porque nós temos problemas de novo com a tecnologia e hoje a Lu ficou no andar de cima e a Seduc no andar de baixo, né? Mas o importante é que a live aconteceu e que nós pudemos, né, levar as pessoas um pouquinho de conhecimento nesse momento de isolamento. É sempre bom a gente estar estudando, a gente estar ouvindo, né? É sempre bom. Então, esse é o objetivo das lives, né? Levar conhecimento às pessoas, um pouquinho mais de estudos, de aprofundamento em algumas situações. Então, foi um prazer enorme te receber aqui e que essa não será a nossa última live, e sim a primeira de muitas, né, Lu? Ai, Um que bom, abraço a gente. todos. Não esquece de Obrigada, salvar, hein, gente. Lu? Porque hoje o Pode salvar é da sua responsabilidade, que você que está na página da Seduc hoje, né? Então, você não esquece de salvar a nossa live aí no Pode IGVT, deixar. tá bom? Um Pode beijo grande deixar. para vocês e, ó, Obrigada, gente. obrigada, Muito boa noite a obrigada. todos e bom descanso. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Encerrar o vídeo.